Bom, nós agradecemos todos os organizadores para falar desse tema importante de todas as reuniões de equipe, que é a partilha. E para começar essa nossa conversa, nós vamos chamar o casal Maria e Torres para dizer para a gente o que de fato é essa partilha que a gente pratica e vem praticando há muitos anos na nossa equipe. Então é com vocês, Maria e Torres. Bom, na verdade, a partilha, ela é um momento da reunião, um pedaço da reunião. E ela é um momento onde os casais refletem com mais profundidade sobre o caminho de santidade, né? Sobre a construção do seu caminho de santidade. E a gente sabe, nós equipistas, que esse caminho ele é feito quando a gente faz os PCS. A gente trilha o caminho da santidade quando a gente executa os PCS. É ele que nos leva à santidade. Então, no momento da partilha, a gente reflete nosso verdadeiro esforço de procurar a vontade de Deus para cada um de nós. Porque para cada um, Deus tem uma missão, Deus tem uma vontade. Então, nesse momento da partilha, a gente procura com o coração aberto, com o coração verdadeiro, descobrir essa vontade de Deus e procurar chegar o mais perto possível. Para isso, os casais da nossa equipe, né, que formam a nossa equipe, eles nos devem ajudar a enxergar com clareza, né, as nossas dificuldades e as nossas vitórias, porque na realidade o que importa na partilha é a gente saber o quanto mais a gente se aproximou de Deus naquele mês, o quanto mais a gente avançou na nossa conversão. Então, a equipe, que é uma verdadeira comunidade de amor, né, ela deve praticar a entreajuda, uma entreajuda espiritual, ouvindo, acolhendo com respeito os depoimentos, sugerindo, servindo como que um trampolim, sabe? Para que os casais consigam ter novas iniciativas, ter mudanças para esse crescimento. E quando a gente consegue, né, fazer isso, a gente descobre que fez uma boa partilha quando a gente consegue o equilíbrio entre a aceitação dos casais, do crescimento e do andamento dos casais, com a exigência fraterna que o próprio movimento nos pede. Então, quando existe esse equilíbrio, é sinal que a gente fez uma boa partilha. Que bom. É isso. Tanta coisa importante, né? Se aproximar de Deus, momento sublime, é importante mesmo. E agora eu vou pedir para o casal Lígia e Alberto para completar, reforçar o que foi dito, enfim, evoluir nesse tema do que de fato é a partilha. Então é com vocês, Lígia e Alberto. Pois é, Lígia, o que a gente pode ainda dizer a respeito, complementando o que é a partilha efetivamente, né? Bem, na partilha temos a oportunidade de, em conjunto e com a ajuda dos casais da equipe, dar o nosso testemunho na evolução espiritual, né? Mas não é somente junto aos casais, mas também perante a Deus. Pois é o momento da reunião de maior responsabilidade, em que devemos ser verdadeiros, sem exageros, mas também sem inibição. Só assim o resultado do encontro mensal poderá dar o impulso necessário para que cresçamos espiritualmente e no amor conjugal e fraternal. Devemos lembrar que nossa evolução não é linear, temos altos e baixos, né? E, finalizando, o que poderíamos ainda complementar, que eu penso aqui,
é que a partilha é para coparticipar nossa vida no caminho da santidade. É isso que eu poderia dizer, é uma coparticipação dentro da esfera da santidade a que nós estamos a caminho, né? Que bom, né? Quer dizer, então a gente percebe que a partilha nos aproxima mesmo de Deus e na caminhada, com altos e baixos, como Alberto disse, mas sem desistir nunca. E para continuar a nossa conversa sobre a partilha, eu vou chamar o casal, que é o casal assim mais novo da nossa equipe, assim, que Zé do Fernando até é nosso conselheiro espiritual, para falar sobre qual é o propósito mesmo da partilha para nós equipistas. Então é com vocês, casal Cássia e Fernando. Boa noite, amigos. Boa noite. Então, o propósito, não é? O propósito da partilha dos PCS é mais uma a Deus, né? No caminho, como foi dito, no caminho da santidade. Como é que isso acontece? Não é? Quando nos abrimos, quando pomos em comum, não é, as nossas vitórias na prática da palavra de Deus, ou mesmo as nossas dificuldades ou fragilidades na fé, por exemplo, sem dúvida, né, podemos obter com os casais da equipe um apoio valioso, não é, para nos ajudar no crescimento espiritual. Então é um momento vital, central da reunião, não é? Pois quando caminhamos juntos, com certeza temos mais chance de conhecer de forma melhor, mais perfeita a vontade de Deus para a vida da gente. Talvez essa necessidade de nos abrirmos de uma maneira tão íntima, não é? De algo tão íntimo na vida da gente, que é a nossa relação com Deus, talvez isso seja a explicação porque ainda temos um pouco de dificuldade nesse momento da reunião, não é? Porque exige da gente realmente essa capacidade de abertura, né? Da gente aceitar, da gente nos permitir a pedir ajuda, ou mesmo e aceitar ajuda no campo espiritual. Então esse é o grande propósito, não é? Nos ajudar na conversão para Jesus Cristo. Bom, né? Quer dizer, ajuda mútua na caminhada, a união faz a força, né? Isso é muito importante nesse momento assim, da partilha. E para reforçar, completar, acrescentar sobre esse momento de partilha, eu vou chamar o casal Liana e Zaqueu, que veio a brilhantar a nossa equipe no decorrer dessa jornada. Eles estão com a gente há bastante tempo e depois a equipe nunca foi a mesma. Então, são com vocês agora. Bom, nós somos o casal mais recente nessa equipe maravilhosa, aprendendo muito com vocês, principalmente na questão da partilha, que eu acho um ponto, como todos nós sabemos, mais importante da reunião. E realmente o cumprimento dos PCS nos leva à santidade almejada. O que eu gosto na nossa equipe em particular é que nesse momento nós todos temos muita confiança nos outros casais e a gente procura se abrir totalmente. Eu vejo entre a gente que não existe nenhum receio em se abrir, em contar todos os nossos problemas e dificuldades. Todos se ajudam, a gente se ajuda mutuamente. E essa força que eu sinto em todos vocês, a confiança, que quando a gente pede ajuda e consegue, recebe de todos vocês, isso tem nos ajudado muito. E na escuta da palavra e no segmento do Evangelho, que a gente tenta fazer isso no dia a dia, no nosso dia a dia, embora difícil para todos nós, mas isso é que nos ajuda na procura da santidade,
que é o principal carisma do nosso movimento, eu acho, né? E a gente tenta, através de vocês, e principalmente com vocês, aprender. Vocês nos ensinaram muito, nos dão muito apoio e a gente procura apoiar a todos em todas as dificuldades nossas. A gente se abre, a gente conta os nossos problemas, as dificuldades, pedimos orações, alcançamos resultados. Eu acho mais importante a escuta da palavra e o amor entre o casal e conjuntamente com todos vocês da equipe. E passando para a comunidade. E obrigado por pertencer a essa equipe tão maravilhosa. Nós que agradecemos vocês por pertencer à nossa equipe. E você falou pontos muito importantes, que é a união, né? É a confiança entre nós. Quer dizer, quando todos temos o mesmo propósito, estamos unidos, e com a presença do Espírito Santo, ninguém segura, né? A evolução é constante. Só que a gente sabe que não é fácil, né? Então, tem muitos percalços pelo caminho, e por conta disso, nós temos que tomar muitos cuidados. E sobre esses cuidados, né, que nós temos que tomar na reunião, em relação à partilha, eu vou chamar o casal Cristina e Luiz, que é um casal estudioso, sabe, no tema. Então, a bibliografia, tudo que a gente quiser saber, assim, a gente vai lá e pergunta para eles, que eles estudam mesmo. Então, é com vocês, Cristina e Luiz. A gente acredita que uma coisa realmente importante é o casal ter previamente discutido com o cônjuge o tema proposto, senão fica perdida na reunião falar sobre esse tema. Reconheçamos que na nossa equipe os passos em falso, as inconstâncias, as deficiências e os problemas. Estaremos sempre de coração aberto, é super importante, e a todas as explanações, tirar as máscaras e ser verdadeiro. Aprender a falar, aprender a ouvir e aprender a escutar no momento oportuno. E na hora de focarmos, ir mais além do sim e do não. Trata-se também de ajudar os outros casais se beneficiando com temas propostos. Não pode parar só no sim e não. Compreender que é quase uma ginástica cotidiana, que não nos tornam invencíveis. Em ser praticada, na constância, nos torna pessoas melhores. Descobrindo a vontade de Deus, superando as tribulações, numa vivência dinâmica, aproximando-se uns dos outros, cuidando, acolhendo, sofrendo e amando, para sermos pessoas melhores a cada dia mais perto de Deus. É um dos maiores problemas que nós temos que enfrentar, e isso é um conselho que nós já vivemos isso no início da nossa equipe, é a confusão entre coparticipação e partilha. Dois momentos completamente diversos, tá certo? E nessa situação, a função do casal responsável e do sacerdote são fundamentais para manter o foco na partilha. Coparticipação é uma coisa, partilha é outra. Partilha é você se abrir, você demonstrar, você compartilhar com os seus mais íntimos aquela vivência que você teve da experiência de Deus naquele período entre um mês e outro. Quais são as coisas importantes que você descobriu? É importante a gente ter a prática dos PCEs e entender não como uma obrigação a cumprir, não como
uma meta, ponto de chegada. Eu fiz tanto, eu fiz esse mês eu fiz 4, esse mês eu fiz 5. Não é uma competição, são momentos de introspecção individual e com o casal, é um encontro com Deus e você tem que ouvir o que Deus fala para você através do seu cônjuge. Isso é a coisa mais importante que nós temos na partilha. Não é uma competição. Que bom, né? Quer dizer, quanta coisa útil que vocês disseram. Né? Primeiro que é um exercício de musculação. A gente faz musculação para ficar forte. E a gente faz a partilha também para se fortalecer. E ficou muito claro, quando vocês disseram também, a diferença entre coparticipação e partilha. A fronteira, muitas vezes, é muito tênue, né? Então nós temos que ficar muito atentos. E para ir para os finalmente, eu gostaria de chamar de novo o casal Maria e Torres, que é, né, o nosso casal responsável desse ano, para fazer o fechamento e contar como é que foi nossa caminhada nesses mais de 23 anos que nós tivemos aqui juntos, como é que foi a nossa caminhada em relação à partilha. Então, é com vocês e no final vocês já podem fazer as despedidas e a sua fala encerra esse nosso encontro. Com vocês. Realmente é uma boa caminhada, né? São muitos anos. Bom, a gente sabe que todas as equipes, elas passam por um período de conhecimento, né? A nossa própria vivência no movimento, a nossa prática dos PCS, tudo isso leva um tempo para se consolidar, né? Então, no começo, a partilha, ela ficava mais assim nessa coisa de preocupação com quantidade, com frequência, como o Luiz estava falando agora, quantos que eu fiz, quantos que eu não fiz, tínhamos até um quadro que ganhávamos estrelinhas quando fazíamos, quer dizer, a nossa preocupação realmente ela era assim, superficial, né? Ficava nessa coisa da frequência. Agora, com o passar dos anos, o nosso conhecimento, né, entre nós casais, ele se transformou em amizade. Essa amizade, mais tempo passou, se transformou em confiança. E essa confiança, mais tempo passou, se transformou numa segunda família. Então, agora, nós temos realmente essa facilidade de nos abrirmos, temos essa liberdade de colocar de um casal para o outro, né, alguma sugestão, né, algum informe, algum aviso, que a gente tem essa liberdade de poder falar com os casais. Hoje, a nossa partilha, depois de muita persistência, de muita assiduidade, de muita ginástica, como o Luiz e a Cristina falou, hoje a gente partilha sobre coisas mais profundas, sobre a nossa verdadeira procura de Deus mesmo, sabe? Coisas que para nós próprios é difícil de encontrar e a gente somente encontra mesmo com a ajuda do cônjuge e dos amigos, né? Da nossa outra parte, e os amigos é que nos ajudam. E a gente, com o tempo, então, vai percebendo se a palavra de Deus, a escuta da palavra nos acalma, nos anima, se ela nos questiona. A gente fala sobre se a gente percebeu que a nossa vida em casal, a nossa vida em família mudou ou não. A gente percebe que consegue falar sobre temas mais difíceis, né, a dois. Conseguimos ver até se conseguimos trabalhar alguns traços da nossa personalidade, melhorar ou tentar melhorar. Então, são questionamentos e reflexões mais profundas do que simplesmente falar, eu rezei, ou então eu não fiz uma meditação hoje, mas não fiz a semana passada. Então, a nossa partilha é muito mais profunda. Hoje, né,
nós temos discernimento para enxergar isso, nós temos coragem de ver quando a gente anda para frente, quando a gente estaciona, temos coragem maior ainda de saber quando que a gente volta atrás, porque muitas vezes conseguimos voltar atrás, mas o importante é que a gente percebe que o amor que nos une nos mostra que a gente não precisa desesperar, porque Deus está ali, sempre à nossa espera, sempre de braços abertos para receber a gente. Então, a equipe nos mostra isso. Ok, Maria, aqui, ó. Tá? Então, agradeço a todos os casais. A gravação já vai se terminar, foram 20 minutos, né? E aí eu encerro a gravação agradecendo a todos e esperando que essa nossa conversa ajude outras equipes também.